Olá! Hoje nesse capítulo nós vamos tratar sobre as características gerais internas do Atmega 328P, suas características gerais, para que a gente possa conhecer toda a estrutura interna e ter uma ideia daquilo que nós vamos poder trabalhar. Vamos começar com uma pergunta simples. De onde é que ele veio? Como é que ele nasceu? Como que ele foi constituído? Então, ele é proveniente, na realidade, de uma tese de doutorado de dois cientistas chamados Alf Egil-Boden e Vegard Wollan, da Universidade de Ciência e Tecnologia, na Noruega, em 1992. Sugere-se, é apenas uma sugestão, nunca foi provado nem nunca foi tocado nesse assunto, mas a palavra, o AVR, as letras AVR, é bem provável que tenha vindo formando o acrônimo de Alf, Vegard e Risk. Porém, nunca ninguém assumiu isso publicamente. Após algum tempo de aperfeiçoamento natural para qualquer tipo de projeto desenvolvido em laboratório, eles acabaram por vender o projeto para uma empresa, a Atmel. E a Atmel, 5 anos depois, lançou o primeiro chip comercial, o AT90S 1200. Uma curiosidade apenas, a Atmel é uma empresa muito importante no mercado, ela existe até hoje, sim, muito embora atualmente ela seja propriedade da empresa Microchip. Mas os modelos da Atmel, durante algum tempo, atenderam muito também no mercado. O representante comercial do 8051 da Intel, com o modelo AT89S8253. Então a Atmel já trabalha com essa tecnologia AVR RISC de longa data. Vamos fazer agora algumas considerações sobre microcontroladores. A primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: microcontroladores já não são mais um objeto de admiração, de espanto, um brinquedo inteligente ou o que quer que seja. Para falar a verdade, ele está presente em inúmeras aplicações comerciais, tais como câmeras fotográficas, câmeras filmadoras, aparelhos de DVD, celulares, micro-ondas, máquina de lavar roupa, liquidificadores e fogões inteligentes. Isso tudo já existe no mercado. A questão é, qual é a grande diferença entre microprocessador e microcontrolador? Existem muitas diferenças, a partir inclusive da própria arquitetura. Por exemplo, microprocessadores, eles vêm de von Neumann, uma arquitetura criada para computadores. Esses são os microprocessadores, aliás, empregados até os dias de hoje. Microcontrolador é uma família diferente que foi desenvolvida para a indústria e ela tem uma característica histórica muito interessante, que ela vem do Mark I desenvolvido na Universidade de Harvard. Howard Aiken era o gerente do projeto. No caso do microprocessador, ele vem do ENIAC e John von Neumann era um dos representantes do projeto. Deixando a meritocracia de cada um deles de lado, porque todos são extremamente brilhantes naquilo que fazem, mas eu poderia simplificar as coisas para quem nunca entendeu a diferença de um e outro, pensando principalmente na funcionalidade. Microprocessadores, todos os periféricos que um microprocessador precisa estão fora dele. Geralmente estão no motherboard. Motherboard é a placa-mãe de um computador. Então você tem lá periféricos, controladores de canais de I/O, controladores de dispositivos anexados como USB, HD, USB e, enfim, todos eles estão fora do chip. Enquanto que microcontrolador, todos os periféricos que ele precisa, veja bem, um microcontrolador tem gerador de PWM, conversor analógico digital, memória RAM, memória flash ROM para guardar programa, ele tem memória RAM do tipo estática, ele tem comunicação I2C, comunicação
RS232C, consegue falar também por SPI. Então, tudo que ele precisa para funcionar, ele tem dentro dele. Então, eu poderia dizer que os microprocessadores, todos os periféricos, são internos. Ou seja, o chip tem tudo dentro dele. Isso lhe valeu algumas denominações comerciais. Por exemplo, não raramente ele é citado como computador em um chip, porque ele tem tudo dentro de um circuito integrado. Aquele que você viu no início desta apresentação. A arquitetura Harvard, apresentada basicamente, representada pelo Mark I por volta do final dos anos 40, ela tinha uma performance muito interessante e que lhe valeu alguma aplicação de mercado quase que imediata. Assim que surgiu o primeiro microprocessador de 8 bits, o 8080 da Intel, imediatamente se sucedeu uma série de componentes. O 8051 não tardou muito a sair no mercado. O primeiro microcontrolador é da Intel. Disso eu não tenho nem dúvidas. Mas continuando nessa linha de raciocínio, a arquitetura Harvard ganhou pela capacidade de se tornar muito eficiente no que faz, porque os dados, a via de dados e a via de instruções, o espaço de dados e o espaço de instruções, são separados dentro do circuito integrado, tornando-os independentes, de tal forma que os dados possuindo 8 bits são armazenados numa área específica, enquanto que as instruções, ficando em flash ROM, elas têm tamanho grande. No nosso caso, 16 bits trabalhando com a Atmega 328P. Então, tendo instruções e dados separados, inclusive por linhas de acesso separadas, você melhora a performance dele de uma forma extraordinária. Como eu havia dito, no Atmega 328P as instruções são de 16 bits e os dados de 8. Eu não vou entrar no mérito da questão, por uma razão bem simples. Não cabe no nosso curso detalhamento, porque o estudo de arquitetura de computadores, que envolve muito CPU, microcontrolador, microprocessador, é uma disciplina que tem que ser dada com muito carinho, tem que ser separada do resto pela quantidade e densidade do volume interno. Eu posso adiantar para vocês rapidamente, sem muito acréscimo, que quando uma instrução, quanto mais bits você consegue usar para montar suas instruções, mais eficientes e poderosas elas ficam. Foi isso que deu origem à arquitetura RISC, Reduced Instruction Set of Computing, que é a lista de comandos que este microcontrolador consegue utilizar. Então, instruções de tamanho muito grande. Num microprocessador, o tamanho da instrução e o tamanho dos dados é o mesmo. Então, não posso mexer muito nisso. Enquanto que no microcontrolador essa diferença me produz resultados excelentes. Então aqui está o resumo total. A central de processamento, ela pode ler os dados simultaneamente às instruções. Os dados estão em memória RAM ou EEPROM interna e a instrução está em memória flash ROM interna também. As instruções 16 bits, os dados 8. Aqui você tem um overview das arquiteturas internas. Veja, nós vamos estudar cada um desses módulos. Vou começar pelo lado esquerdo. Lá em cima você tem a unidade de comunicação serial, a USART. Aqui você tem a flash ROM com os programas que estarão armazenados aqui. Aqui são 16 bits. Aqui você tem 3 timers independentes. Interface de Serial Peripheral Interface, a interface de periféricos seriais. Aqui você tem o gerador de PWM, ele tem 3 canais nativos. Lá em cima à direita você tem o comparador analógico. Depois você tem o controle de entrada e saída. Depois você tem a CPU com seus registradores internos. Aqui você pode ver que a CPU tem um endereçamento separado para entrar em memórias RAM e EEPROM, que são de 8 bits. Aqui ele endereça a memória. Aqui ele grava ou lê o dado da memória. Depois nós temos a tecnologia de Watchdog Timer, que a gente vai tentar não entrar muito profundamente nele,
pela complexidade que ele possui para aplicações. Depois, é problema de tempo. Complexidade é uma questão de tempo. Se você não tem tempo suficiente para falar sobre um capítulo muito complexo, é melhor você apenas pincelar. Depois você tem a comunicação I2C, que nós também trataremos, e aqui 8 canais de conversor analógico digital. É diferente do comparador analógico. Eu tenho um canal de comparação analógica e aqui eu tenho um canal de conversão analógico digital para 10 bits. O que chamou a atenção na arquitetura é justamente os dados. O barramento branco de 8 bits, tá ok? E nós temos o barramento laranja aqui de 16 bits. Aqui instruções, aqui dados. Voltando à questão da tecnologia RISC, as instruções maiores elas são mais poderosas, como eu havia falado. As instruções são mais eficientes justamente por causa da quantidade de bits, mesmo em frequências muito baixas. Tá? Aqui é mais ou menos 1 microsegundo, é 1 MHz. Mas 1 MHz, professor, mas o senhor está falando que o cristal é de 16 MHz. Bem, aqui eu tenho uma pequena limitação. Não consegui ainda ler o suficiente para dizer se é 1 ou 2 microsegundos. Quero dizer para vocês, entretanto, o seguinte, que o cristal de 16 MHz vai ser dividido internamente entre os diversos componentes que se utilizem deles, tornando, portanto, apenas uma parte disponível para cada um. E as instruções não vão ser tão beneficiadas. Mas isto não significa que ele não é eficiente, muito pelo contrário. Mesmo assim, ele é muito rápido. O Atmega 328P tem características muito marcantes. Ele tem 32.768 endereços em flash ROM, no qual você pode guardar 32.768 comandos. Não literalmente, conforme nós veremos o mapa da flash ROM futuramente. Mas ele tem esses endereços em flash ROM para programação. São 2048 bytes de memória estática, aquele S é de Static RAM, tá ok? 2048, quer dizer, eu tenho 2048 endereços nos quais eu posso guardar apenas 1 byte em cada endereço. Eu tenho 1024 bytes de memória EEPROM, no qual eu posso guardar também byte. Cada endereço EEPROM é um único byte. Tenho um canal de comunicação serial USART, geralmente utilizada pelo RS232C, padrão de comunicação normal. Apenas a título de curiosidade, porque nós vamos falar sobre a USART futuramente, USART significa Universal, Synchronous, Asynchronous, Receiver and Transceiver. Ou seja, significa que este dispositivo pode fazer comunicação serial síncrona ou assíncrona. É um dos últimos capítulos do nosso curso. São 2 canais de Serial Peripheral Interfacing. Ele pode conversar neste protocolo, tem 2 canais de comunicação independentes. São um canal de I2C, que também muitas vezes é chamado TWI, Two Wire Interface, porque ele trabalha com poucos fios. 3 timers programáveis, T0, T1 e T2, um Watchdog Timer, 23 portas de entrada e saída, e ó, tudo isso em 28 pinos, como nós vamos ver. Um comparador analógico, 3 geradores de PWM, 8 conversores de 10 bits, eu acho que eu falei errado, acho que eu falei 10, não, são 8. 8 de 10. 10 bits é uma medida excelente para processos industriais, levando-se em conta que a maioria das medidas que se faz, tais como temperatura, pressão, deslocamento, entre muitas outras, todas são analógicas. O processador é digital, consequentemente ele vai trabalhar dados na base 2. Então é preciso fazer esta conversão para poder tratar as informações. Capítulo especial. São 131 instruções. Com tudo isso que ele pode fazer,
ele tem um set de instruções com 131 comandos. Isso que diz que ele é RISC. Vamos dar agora um overview externo primeiro sobre ele, para nós podermos ver como são os pinos dele. Aqui nós temos os 28 pinos. Você olha o chip por cima, ele tem um chanfro. Do seu lado esquerdo é onde você começa a contar e você dá a volta até o 14, 15, 16, 17, 18 até o 28. Isto que você está vendo aqui ao lado é o que cada pino pode fazer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, vou trocar aqui por uma caneta. Eu gostaria de mostrar o seguinte: professor, pretendo utilizar interrupção externa 0. Então, o pino 4 dele vai abrir mão desta função, vai abrir mão desta função para executar interrupção externa 0. Professor, quero fazer comunicação serial. Então, você vai precisar destes dois pinos, o TXD e o RXD. Não vai poder usar esta função, não vai poder usar esta função, nem esta, nem esta. Ah, professor, eu quero pôr reset nele, um botão de reset. Você abre mão desta e vai ficar apenas com a função de reset. É interessante você pensar desta forma. Significa que eu tenho múltiplas funções, mas uma vez que eu escolho qual é o destino daquele dispositivo, eu imediatamente desabilito a função dos outros. Um exemplo, conversor analógico digital. Está aqui o conversor analógico digital 0. Eu abro mão do PC 0, port C bit 0 e também da interrupção 18, para poder usar ele como entrada de um sinal analógico a ser convertido. Tudo isto categoriza eles como múltiplas funções. Entretanto, você sabe perfeitamente que você não pode usar todas as funções. Você vai ter que se conformar com aquelas funções que são mais importantes para você e adequar o projeto àquelas funções existentes. Eu nem mencionei, mas aqui o pino 9 e 10 em particular, se você quiser usar um cristal de quartzo para melhorar uma série de performance, você vai deixar apenas esses dois elementos daqui, ó, este e este. O resto você está abrindo mão. Ah, até marquei errado, perdão. Melhor corrigir. Deixa eu tirar daqui e daqui. Na verdade, você está abrindo mão deste, que esse aqui é o timer 0 oscilador, tá? Aqui você está abrindo mão deste e você está ficando com o cristal de quartzo no X-Tal 1 e no X-Tal 2. Então, à medida que você vai definindo o seu projeto, vai definindo uma dessas funções. Além disto, outra coisa que você precisa saber, que é muito importante, é que ele precisa de energia para funcionar. Se você observar, você vai ver aqui a entrada da alimentação e ele tem dois pinos de terra. Tá ok? Sim. Infelizmente, você precisa garantir que se eles não estiverem em conjunto, você vai precisar fazer conexão através da placa. Eu não lembro agora de cabeça. Eu realmente tenho alguma limitação. Lá em cima, pessoal, o que chama a atenção é quanto eu devo pôr de energia nele. Bom, ele aceita a partir de 1.8 e vai até 5.5. Então, existe, por exemplo, no mercado, se você procurar, isso é fácil de achar, existe uma bateria que é utilizada inclusive em motherboard, ela parece uma moeda de R$1. Ela é de 3.3, às vezes um pouco menos, mas significa que você poderia usar uma bateria de lítio para alimentar o seu microcontrolador. Evidentemente que você vai ter que ficar atento quanto ao processamento que ele faz, o que implica muito no desgaste da alimentação, vem justamente do programa que você roda. Porque o programa pode ser mal feito e ele passar o tempo todo trabalhando. Mas se você quiser, ele pode entrar numa condição chamada de sleep. Ou seja, quando você não tem nada de importante para ser feito, ele pode entrar em um estágio de sonolência e garantir uma economia maior de energia.
Geralmente isso é muito comum em controles remotos, por exemplo. Tem aqui um controle remoto que você esporadicamente vai apertar algum botão. A bateria vai sofrer um desgaste natural e não pelo excesso de uso. Mas um programa que mantém a CPU trabalhando muito, vai haver consumo de energia. Tudo bem? Mas o 5.5 e o 3.5, particularmente que é nível TTL, e o 3.3 que está se tornando uma referência, estão sendo muito proveitosos. Outra coisa que todo mundo gostaria de saber é quantas vezes eu posso gravar um programa. O programa vai ser residente na flash ROM e ele pode ser gravado até 10.000 vezes. Você pode gravar um programa 10.000 vezes em média. Pelo menos 10.000 vezes garantido pelo fabricante. Isto falando-se em flash ROM. Se for em EEPROM, quantas vezes eu posso escrever um dado na EEPROM? 100.000 vezes. Só que a EEPROM é dado, a flash ROM é programa. Ninguém fica gravando programa toda hora. Nunca ouvi falar de um microcontrolador que gastou todas as possibilidades de gravação de projeto. Eu, pessoalmente, nunca ouvi falar. E aí você tem que fazer a pergunta final. Quanto tempo esses dados ficam guardados? Bom, o fabricante é bastante cauteloso, ele é modesto, ele é bem cuidadoso. Ele fala da seguinte forma: se você gravar um programa e manter a CPU em condições saudáveis significa temperaturas em torno de 25 graus, ele mantém os dados por 80 anos. Se você mantiver ele em temperatura, 100 anos. Se você mantiver o processador trabalhando ou guardado em temperaturas em torno de 80 graus Celsius, esse tempo de vida cai dramaticamente para 20 anos. Então, os dados podem ser mantidos em temperatura em torno de 85 graus por 20 anos. Mas se você tiver ele em boa temperatura, até 100 anos de conservação. É óbvio que isso aqui é o que eu chamo de papel de vendedor. Por quê? Veja só, pessoal, isso aqui provavelmente vai ser usado em uma máquina. Raramente uma máquina dura no mercado, com a tecnologia que nós temos hoje, 10 anos. Não que ela estraga, não é isso, pelo contrário. É que nesse primeiro período de 10 anos, normalmente ela já foi bastante empregada e já tem tecnologia melhor, né, mais nova, tornando o que tem lá obsoleto. E o microcontrolador faz parte do sistema desta máquina, ele também estaria, entre aspas, obsoleto. Até porque também, falar em 20 anos, em condições drásticas, 20 anos, gente, em 20 anos já saíram muitos microcontroladores a mais. Hoje o prazo médio de lançamento de coisas novas gira em torno de 1 ou 2 anos. O Atmega 328P vai bem obrigado, mas já tem o PPU, já tem o A, e já estão lançando outros maiores. Então há uma previsibilidade de que em 5 ou 7 anos, 10 no máximo, este microcontrolador já vai estar obsoleto. Então, mesmo que ele esteja funcional, mesmo que ele contenha os dados ali dentro, é pouco provável a empregabilidade dele em novos produtos. Isso aí é uma estimativa. É muito confortável para mim me tornar o julgador se eu não tenho dados na mão, não tenho relatórios formais. Estamos fazendo uma análise considerando o que existe no mercado. O que mais nós podemos falar dele? Bom, a flash ROM tem 32.768 endereços, dos quais nem todos estão livres para programação, porque nessa área de memória flash ROM ele já possui alguma coisa interessante. Existem duas formas padrão de trabalhar com a flash ROM. Bom, de uma maneira ou de outra, eu preciso de 56 endereços. Eu vou usar um pouco mais de rabisco. São esses indivíduos daqui, ó. Esses vetores de interrupção significam o seguinte: eu tenho uma série de interrupções. São, na verdade, 26
interrupções possíveis, sendo que a primeira é do reset. Chama-se de vetor porque os vetores, pessoal, via de regra, vocês vão estudar bastante isso, nos vetores, que para mim é uma matriz de uma linha com N colunas, a posição dele é diferente. Então, por exemplo, o reset está na posição 0 e é o mais poderoso. Se todos chegarem ao mesmo tempo, ele vai ser atendido. Ele é o mais prioritário. Nós temos depois dele mais 25 meios de interromper a CPU. Nós vamos estudar, não se afobe. Mas são 26 tipos e cada um deles consome 2 endereços, de tal forma que eu preciso de 2652 endereços. O resto é seu para fazer do modo que você quiser. Mas há uma outra possibilidade também. Nós podemos trabalhar com ele nesta maneira. Eu posso deslocar para cá os vetores de interrupção, liberando um pouco de endereçamento, mas tratando o reset de outra maneira. É um outro modo de você configurar a utilização da Flash ROM. Se você opta por este caso, você está usando uma tecnologia conhecida como bootloader. Aqui embaixo serão reservados 2048 bytes ou 4096 bytes, 2K ou 4K. São só esses dois padrões que ele usa. E 2K ou 4K significa que ele é compatível, por exemplo, com a plataforma Arduino, que aliás, o Arduino Nano, o Arduino Uno e o Arduino Micro usam o Atmega 328P, que nós estamos falando aqui. Quando ele usar o bootloader, quando você dá o reset, ele pula para cá, porque ele é o mais importante. Mas daqui ele vai pular para o bootloader. Aqui ele vai tomar uma decisão. Se você não fizer nada durante um determinado tempo, ou qualquer que seja a lógica do bootloader, ele vai pura e simplesmente sair daqui e vir para a execução do código de programa. Mas, se porventura no bootloader você puder interferir, o que vai acontecer é o seguinte: você vai pegar, vai fazer todos os comandos do bootloader e depois você vai executar o código de programa. Geralmente, pessoal, como o próprio nome sugere, boot é o ponto de partida, loader é carregador, bootloader é o carregador do ponto de partida. Consequentemente, quando você boota a máquina, você reseta a máquina, você liga a máquina, ele vai entrar aqui. Geralmente os bootloaders permitem, pelos códigos aqui gravados, que você transfira o programa a ser colocado aqui em cima, usando os comandos daqui, ele se autoprograma. Então isso aqui é como se fosse uma espécie quase de autogravador. Tá ok? Então normalmente o Arduino usa esta forma, por exemplo, mas se você quiser fazer um bootloader para o seu microcontrolador e utilizar para seu software do seu interesse, fique à vontade, ele também aceita, é claro. Isso não foi feito por Arduino. Ok, vamos falar um pouquinho sobre arquitetura. O que acontece é o seguinte, pessoal. Aqui eu quero mostrar para vocês onde é que estão as coisas, para você ter uma ideia. Isto aqui é do datasheet. Caso você tenha alguma dúvida e quiser localizar algum porte, algum pino, ele te dá uma boa ideia. Por exemplo, dá uma espiada aqui, ó, no two-wire, tá ok? É o I2C aqui. Olha, ele vai usar SDA0, SCL0. Então, esse PC4 e o PC5 serão utilizados pelo I2C. Então ele já me dá uma ideia. E eu vou aproveitar para mostrar tudo o que eu venho falando. Vamos lá. Flash ROM, aqui estão os meus programas. Aqui está a Flash ROM falando com a CPU. Aqui vão ficar os meus dados em RAM. Tá certo? Aqui estão os meus dados da EEPROM. Tudo bem? E assim por diante as coisas irão aparecendo. Por exemplo, aqui está o meu conversor analógico digital. Tá ok? Não é o... Perdão. Falei errado. Este aqui é o comparador analógico. Não, esse aqui é realmente... Perdão, eu errei mesmo. Isso aqui é o conversor analógico digital, porque o comparador está deste lado. Tá ok? Então, este aqui é o conversor analógico digital. Aqueles 8 que eu havia mencionado. Tá ok?
Aqui está o Watchdog Timer, aqui estão os ports de I/O, aqui estão os seriais SPI0, TWI0 e os ART0. Essas são as minhas comunicações seriais que nós estudaremos separadamente. Aqui está o meu comparador. E aqui estão os meus timers, 2 deste lado e 1 deste lado. Então você pode ver praticamente todos os elementos aqui dentro. São os componentes que nós vamos estudar separadamente, como usar, como acionar, como desligar e como aproveitar. Preciso falar algumas coisas sobre a memória, não são menos importantes. Vamos em frente. A memória RAM e os registros de controle, o que significa isso? Memória para dados. Você vai ter, como já foi falado, você tem 2048 endereços que você guarda aquilo que você quiser, mas não esqueça, memória RAM, faltou energia, amnésia instantânea. Mas vamos falar onde é que eles estão. Então é o seguinte, pessoal, eu estava observando aqui algumas partes, elas estão bem divididas, olha. Do endereço 0, 0000, até o endereço 00FF. Este conjunto com estes três elementos consomem 256 endereços de memória divididos em 3 blocos. Se você somar 160 mais 64 e mais o 32, vai dar 256. A memória dele vai de 00 até um F, mas na verdade estamos falando deste indivíduo daqui. De 00 até um F, nós temos aqui 32 registros para uso geral. Ele não é RAM, mas para você não se perder, ele é o equivalente a registros de uma calculadora, por exemplo. Lá você tem aquelas memórias A, B, C, D, E, F, tudo bem? Cada uma, é lógico, cada calculadora do seu modo, mas uma Casio, por exemplo, tem as letras A, B, C, D, E, F e M. Ainda tem o XY. Mas enfim, eu tenho aqui 32 registros para uso geral. Tá ok? Então nós não vamos nos concentrar só neles. Primeiro vamos detalhar esses 32, que eles são muito interessantes. Este endereço que vai de 100 até 8FF contém 2048 endereços onde você pode escrever um byte. Estes 160 endereços ou 160 registros de acesso externo de I/O são muito reservados para uso da CPU. Eu ainda também não consegui tantas informações quanto eu gostaria, porque os datasheets da família AVR eles são relativamente confusos. Quando você compara manuais obtidos da Borland, manuais obtidos da Microchip, você fica, é bem compreensível, é bem organizado. Só para que vocês possam ter uma ideia, são 256 divididos em 160, 64 e 32 que ocupam uma faixa de memória. Mas tudo isto daqui é RAM. Do 160 eu ainda não consegui ler muita coisa. Até porque o uso dele para nós é bastante limitado. Mas destes dois primeiros blocos, este que vai do 20 até o 5F, que são 64 registros de I/O, nós vamos conversar ainda hoje. Usuário, liberdade para guardar o que quiser, mas está limitado a 2048. E é memória RAM. Agora vamos detalhar os de controle. Este sim. Então, voltando naquela imagem original, vamos separar primeiro aqueles 32, que eles têm muita coisa para nos mostrar. Do endereço 0 até um F são 32 registros de I/O organizados da seguinte forma. Do R0 até o R31. Todos de 8 bits. Todos. Vamos pensar assim inicialmente, tá bom? Então você tem 32 registros onde você pode guardar byte. É registro para você, tipo, guarda um valor aqui, soma este com este, divide por este, depois volta, subtrai daquele. Você tem liberdade de utilizar eles à vontade. A maioria das instruções trabalha com esses registros.
Agora vamos focar um pouco aqui embaixo. Aqui um byte, um byte, um byte, até aqui embaixo. 32 registros de 0 até 8 para uso geral. Mas espera aí, não é tão simples assim. Precisei até montar uma outra paisagem aqui para nós vermos. Vamos dar uma olhada agora com mais carinho. Estes 32 registros de 0 a 31, aqui tem algo marcado. Ou seja, do 26 ao 31, ele além de trabalhar como 8-bit, ele pode trabalhar como 16. Mas é óbvio que se cabe 8 aqui, não cabe 16. Se cabe 8 aqui, não cabe 16. Então eles tiveram, os fabricantes, os projetistas, tiveram uma ideia brilhante. Vamos agrupar estes dois, vamos agrupar estes dois e vamos agrupar estes dois. Porque 8 com 8 dá 16. Da seguinte forma. Aqui você vê mais detalhadamente. Aqui você está vendo, por exemplo, que ele está usando o 26 e o 27, como eu marquei aqui, da seguinte forma. Você pode tratar ele por x. Se você falar em x, você está falando no 26 e o 27 junto, onde no 26 você está guardando a parte baixa do byte e no 27 a parte alta. Se você falar em y, ele vê isso aqui como um cara de 16 bits de 0 a 15. Porém, se você quiser encontrar a parte baixa desse inteiro, você vai encontrar no registro 28 e a parte alta no 29. Da mesma forma, o Z, que está no 30 e 31. Perfeito? Ups! Foi só para dar um susto em vocês, porque a coisa continua. Agora, eu gostaria de ver sobre os registradores de I/O aqui do 64. O que tem aqui dentro dos endereços que irão do 20 até o 5F, que são 64. Então, pessoal, aqui estarão presentes os registradores de configuração da CPU. Nós vamos falar de alguns deles daqui a pouco. Eu não vou detalhar todos eles, porque isso seria muito desgastante. São 64 bytes, cada um tem 8 bits configuráveis. É mais fácil nós entrarmos nos capítulos posteriores e à medida que eu for usando os registros, eu vou detalhando para os senhores. Em seguida, então, vou apresentar alguns que são de importância para que você se familiarize com eles. Um deles, o SREG, registrador de status do microcontrolador. Aqui, pessoal, o que nós podemos ver é o seguinte, este registro que está no endereço 3F, na verdade, é o seguinte, é que para você endereçar ele tem o lado físico e o lado, tem um termo para isso, indexado, porque eu posso apontar para um endereço e fazer um index de X endereços além deste. Então ele acaba ficando com essas duas marcas, 3F ou 5F, tá ok? Aqui estão os seguintes, senhores. Nós temos da seguinte forma o que falar para vocês. Cada um dos 8 bits do registro SREG tem uma finalidade. Vamos mostrar algumas delas, é claro. Nem todas ficarão tão claras, porque se eu tivesse que exemplificar cada uma das 64, são 8 bits, cada um tem uma função, seria um terror. Respire fundo, conta até 3 e desce o cacete. Vou pegar 3 aqui por causa do espaço físico, tá? Vou começar pelo bit 7. O bit 7 é utilizado para controle geral de interrupções, como se fosse uma chave geral de interrupções e um indicador, ok? De que houve uma interrupção. Se você coloca 1 aqui, você liga todas as interrupções mascaráveis. Se você coloca 0 aqui, você desabilita, tá vendo? Nós vamos tratar de interrupção. Eu vou voltar a falar desse bit. Se tiver 0 aqui e eu configurei o uso de uma interrupção,
Se aparecer um 0 aqui, é porque ocorreu uma interrupção. Tá ok? Se tiver com 1, não houve interrupção aqui. O comando RET, que é Return from Interrupt, nós temos o i igual a 1. Tá ok? Porque nós vamos sair da interrupção, deixemos o capítulo da interrupção para mais tarde. Ela recebe um tratamento mais humano. Vamos ao T. O T é o indicador de armazenamento de cópia, mas na verdade é o seguinte, pessoal, é que existem dois comandos, bitload e bitstore, que precisam guardar um bit excedente, tá ok? Então em operações binárias ele usa esse bit aqui para guardar bits das operações binárias. O H ele trata daquele half carry. Tudo bem? É mais ou menos o seguinte, quando você soma 255 mais 1, dá 256. Mas 255 são 8 bits. 256 são 9 bits. E o bit que está sobrando foi parar no 9º bit. Isso não existe para nós. Então, quando você faz uma soma que extrapola o excedente, o bit excedente será transportado para este bit H aqui. Geralmente ele é utilizado, em operações matemáticas. O próprio nome sugere. Vamos ver os próximos. Não são menos interessantes. Vamos dar uma espiada agora nos últimos 4. Este é de sinal. Olha, eu estava lendo no datasheet. Ele diz que o bit S é sempre um exclusive OR entre o flag N, que é esse cara aqui, e o complemento de 2 do bit V. Então, eu fiquei meio em dúvida, porque eu não estou programando ele em assembly, então não estou acessando tanto este bit aqui quanto eu gostaria. Porque em C, isso aí é meio transparente para nós, tá ok? Muito bom. Só que é o seguinte, geralmente o bit de sinal ele está associado diretamente a nível de sinal. Por exemplo, você faz uma subtração de 10 menos 12 e vai dar negativo. Isso tem que ser sinalizado em algum lugar. Ele pode ser sinalizado no borrow ou pode ser sinalizado no carry. O carry você já vê ele aqui, ó. Então o carry tem uma outra função que nós vamos ver. Por enquanto, o bit 4 fica meio reservado, eu preciso ver mais exemplos. O bit V é o de overflow. Veja, se ele fizer um OR, exclusivo OR, entre o N e o complemento de 2 do V, ele, se der o overflow, ele vai sinalizar no bit 3. Você vê que ele transformou isso num negócio complicado. E o detalhe, o conteúdo do datasheet é exatamente o que está aqui. De forma que fica difícil detalhar isso daí, mas eu não deixei de colocar aqui traduzido para os senhores. Suportar a aritmética em complemento de 2, só uma notícia para os senhores. Todos os operadores matemáticos internos da CPU trabalham em complemento de 2. O flag de negativo eu já andei cantando. Ele pode ser tanto utilizado para aplicações aqui no Sinon, como pode ser utilizado para indicar uma operação que resultou negativa. Tudo bem? Isso aqui é o direto dele. O Z é o mais light de todos. Qualquer coisa que você faça que zere um registro, ele muda para 1 para falar. Porque assim, pessoal, 0 é sem sinal, 1 é sinalizado. Então, se eu colocar 1 aqui, significa que alguma operação anterior zerou algum registro. Mas o programa é você que está fazendo. Então, normalmente, se ele está sendo utilizado, é porque te interessa consultar isso daqui. Então, é feito sob controle. Por exemplo, vou comparar 2 registradores. Como que eu sei se os dois são iguais? É fácil. Subtrai um do outro. Se a resultante for 0, vai acender aqui. Você checa este indicador, que é chamado de flag. Flag é bandeira em inglês, é indicador. Se este flag estiver com 1, é porque os dois são iguais. A operação de subtração de um menos o outro deu 0, obviamente os dois serão iguais. Se você carregar um registrador com 0, ele também sinaliza o bit de flag. É óbvio que o contrário significa que nenhum 0 aconteceu, né? E o C?
O cell carry flag. Toda operação que tiver bit excedente, ele vai jogar o bit excedente aqui em cima. Se ele coloca no de cá também, é porque ele tem outro tipo de finalidade operacional. Não existe ninguém sobrando. Existe gente pouco utilizada, mas está coberto pelo processador. Então veja bem, o bit excedente de operações matemáticas literalmente. Existe um outro que é interessante, ele me indica o status do microcontrolador. Vamos dar uma espiadinha nele. Vamos lá. Ele só tem 4 bits. Muito interessante. Sabe por quê? Porque aqui eu já posso observar esses elementos daqui. É assim. Quando você liga a máquina, ele vem aqui consultar o que aconteceu. Cada um deles indica uma ocorrência energética que tem que ser considerada. E eu vou explicar as 4 para os senhores. Primeira coisa que ele pode verificar. Se tiver com 1 aqui, quem causou o reset da CPU foi o Watchdog Timer. Eu agora vou usar isso aqui rapidamente para uma pincelada para vocês compreenderem a complexidade. Watchdog Timer. Temporizador cão de guarda. É um cão de guarda. Esse indicador só tem uma razão para ele existir. Falha da CPU. Se a CPU falhar, você tem 2 caminhos apenas que te sobram. Ou foi você que encurralou o resultado e perdeu a informação. Pode acontecer, é claro. Ok? Ou então, alguma coisa inesperada ocorreu. Quer dizer, ou o meu programa está mal feito e algo deu errado, ou a CPU está com problemas sérios. E eu vou saber disso. Como que ele funciona? Você carrega nesse timer um determinado tempo. Como o programa é seu, você sabe o tempo que ele vai gastar para atender todas as atividades em condições críticas. Então ele tem que ir até lá executando todas as tarefas dele e ainda encontrar tempo para voltar e resetar o Watchdog Timer. Por quê? Se você não conseguir voltar a tempo de resetar o Watchdog, ele reseta a CPU. E a primeira instrução que vai rodar vai acessar esses caras aqui. E você vai saber por aqui que a causa do reset foi o Watchdog. Isso é péssimo. Ou o teu programa está mal dimensionado, o que é péssimo, ou a CPU falhou, o que também é péssimo. Mas a falha da CPU é muito grave, tem que ser levada em consideração. Então, ele é utilizado para este tipo de programação. Então, se veja, você tem que saber o tamanho do programa, o tempo que ele leva para executar tudo e voltar para resetar. São cálculos que exigem bastante estudo. Não é qualquer projeto que se utiliza disso. Ah, vou usar porque está lá, é só apertar 2 palitos. Não é bem assim, não. 1 foi falha grave de CPU. 0, nem precisaria consultar ele. Mas ele está dizendo o seguinte, que ou escreveram 0 aqui, ou ocorreu um reset de power on. Ou seja, existe um circuitinho RC que se adequa, colocando ele no reset da CPU, de tal modo que quando você liga a CPU, ele reseta a CPU. Mas aqui eu já tenho um power on reset. Então nem me preocupo com ele. Se eu olhar aqui, não tem um, não estou preocupado. Vou verificar os outros, porque houve um reset. Quem foi que pediu? Se tem 0, não foi o Watchdog. O bit 2, o burnout. A questão do burnout, pessoal, é o seguinte. Burnout é a detecção da queda da energia. Ele é tão eficiente que ele tem um medidor interno que percebe quando está ocorrendo uma diminuição na alimentação e ela é significativa. Antes que o sistema entre em colapso, ele guarda o que ele está fazendo e reseta a CPU. Quando você reiniciar, quando tudo normalizar, ao reiniciar você vai encontrar nível 1 aqui. Houve queda de energia no meio do caminho e ele resetou para se proteger. A perda dos dados, bom, se houve queda de energia, a RAM foi para o saco.
Power on, a flash ROM continua intacta, a EEPROM continua intacta, cabe agora você verificar se tem algum dado que você preservou. Não, mas o programa é seu, é você que está guardando as coisas, cabe a você recuperar os dados do seu programa. De novo ele fala que se também não tem problema, não tem aqui, deve ser lá na frente, mas deixe que nós vamos trabalhar de novo. O próximo. Aqui é o seguinte, alguém foi lá e apertou o botão de reset da CPU. Então já sei que quem resetou foi o usuário. Aqui é pelo usuário. Simplesmente. E aqui é diferente. Tá? Isso aqui eu expliquei que é um circuito externo que você pode programar para resetar a CPU. Então isso aqui significa um reset calculado. Então não é o usuário que aperta. Se tiver um aqui é porque foi por Power On. Você sabe por quê? Porque o projeto é seu. Ou então porque alguém escreveu 0 ali. Sem problemas também. Falar um pouquinho sobre as instruções, mas é só ilustrativo, pessoal. A gente não vai trabalhar com assembly. É que normalmente saltos em programação são jumps. No Atmega são branches. Não sei porquê. Algum outro nome que alguém resolveu inventar. Também tem o GoTo, ou Jump, mas alguém resolveu usar o branch. Se você me perguntar por que, eu não sei. Estes são os tipos de saltos condicionados. Este aqui são os comandos em assembly. Ele tem o branch LT, o branch GE, o branch EQ, o branch GE. Estas são as condições que causam o salto. Salte-se 0, salte-se não overflow, salte-se overflow. São simples, pessoal. Eu não quis detalhar, quis apenas listar para você ter uma ideia. Por exemplo, de comandos assembly. Esses daqui são assemblies, esse também, ok? Enfim, uma boa. Só para ilustrar realmente, para mostrar para vocês um comando em assembly, porque o curso vai ser em C. Mas aprender assembly de uma máquina sempre é produtivo para a gente. Muita coisa ajuda a melhorar a qualidade da programação de alto nível. Aqui, finalmente, como é que um comando assembly é criado? Um exemplo é o melhor negócio, pessoal. Aqui, subtract immediate. Isso aqui ele faz uma subtração imediata de um valor inteiro K de 0 a 255 de um dos registros, onde o D vai de 0 até 31. Vamos lá. O comando é sub-i. O registro que ele quer operar é o RD. O complemento é o dado que ele vai subtrair. Mas e o D, o que é? É um valor de 0 até 31, correspondente àqueles 32 registros de uso geral. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê na próxima.